Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler, irmãos, o primeiro capítulo do Santo Evangelho segundo Lucas. Lucas, capítulo 1. Então vamos ler com a ajuda de Deus. Tendo, pois, muitos compreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nós transmitimos os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Existia no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no tempo, e saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha visto alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu, depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Até aqui somente. Amém. Este opróbrio é vergonha, é desprezo, que as mulheres que não podiam gerar naquele tempo, e já nos antepassados, sofriam. Como os irmãos conhecem a história de Ana, quanto que essa mulher sofreu, chorou, porque ela não gerava. Aqui aconteceu então, irmãos, que Lucas, ele acompanhava Paulo, era dedicado, era médico, mas era dedicado ao Evangelho do Senhor. E ele teve então este interesse, como nós lemos aqui, em empreender, pôr em ordem a narração dos fatos que entre eles havia se cumprido.
segundo haviam transmitido os mesmos que presenciaram desde o princípio, que tinham sido ministros da palavra, junto ao Senhor Jesus, e depois também, porque isto aqui ele escreveu várias décadas depois da ida do Senhor, já nos tempos do apóstolo Paulo. Mas, irmãos, vejam que interessante, ele diz aqui: tendo, pois, empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Houve nele, irmãos, um cuidado muito grande de buscar conhecer os fatos reais que existiam, porque também nos tempos dele, irmãos, algumas décadas depois que o Senhor Jesus havia voltado para Deus e que a obra já havia se espalhado, mas havia entre o povo aqueles que o Senhor chamava, mesmo principalmente dos judeus, que criam no Evangelho. Outros criam, mas traziam consigo o ranço ou as tradições do judaísmo e queriam então colocá-las para serem praticadas pelos novos convertidos ao Evangelho de Cristo. E como isto não era possível, havia então muitas dissensões e pelejas, muitas contendas, muito falatório. Irmãos, imaginem se naquele tempo existisse internet e WhatsApp, como que deveria ser? Acho que o Paulo não aguentaria as coisas que surgissem. E aqui não havia a comunicação, irmãos, era muito difícil, a pé ou sobre um animal. Mas mesmo assim havia uma grande perturbação aos novos crentes, de modo que era necessário que alguém buscasse conhecer os fatos na sua mais perfeita realidade. Isto é, falar com quem foi testemunha, com quem conviveu com Cristo, com quem conviveu com o princípio do apostolado, daqueles 11 que ficaram, menos alguns que já haviam sido martirizados, mas para ter ciência, irmãos, precisa do que havia acontecido, para que ao relatar isso, não trouxesse engano a quem pudesse conhecer. Irmãos, isso também traz, não tinha nem pensado nisso aqui, irmãos, mas consideremos isto, o cuidado que Lucas teve para narrar fatos com toda a precisão de detalhes. E aquele tempo não era como hoje, que a gente pega o telefone e liga: olha, vê se encontra fulano aí, eu quero conversar com ele, e marca um encontro, ou pega um carro, um avião. Nada disso, irmão, ou a pé, ou de cavalo, ou de alguma outra maneira, não é? Tudo muito difícil, mas ele não desanimou, até que pôde construir o Evangelho com total precisão, que hoje serve de parâmetro para o anúncio desta bendita graça no Evangelho de Cristo. A Deus todo o louvor pela fidelidade de alguém que teve coragem de fazer e escrever a verdade. Verdade dos fatos, que hoje precisa ter muito conhecimento e às vezes até provas para saber se os fatos narrados procedem, se tem verdade ou se são mentira. Não é assim, irmãos? Hoje já não dá mais para acreditar em mensagens que chegam, porque é mais mentira do que verdade. Porque as pessoas, irmãos, acostumaram tanto a conviver na mentira, que a mentira faz parte da vida da humanidade. Mas bem-aventurado os que crerem em Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. Pois Ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, porque o Pai estava nele, senão por mim.
nunca dizer ninguém vai ao Pai, porque o Pai estava nele. Se dissesse ninguém vai ao Pai senão por mim, é porque o Pai estava longe dele, mas o Pai estava nele. Tanto que ele disse: vocês não creem que o Pai está em mim, que eu estou nele? De modo que ele é a verdade. E esta verdade que diz: a verdade vos libertará, é Cristo. É o poder de Deus manifesto em Cristo pela verdade do Evangelho. Não tenhamos facilidade, irmãos, em conviver e propagar mentiras, mas propaguemos o Evangelho de Cristo, que é a verdade para a salvação daquele que crê. O servo de Deus pediu um dom que nós não costumamos pedir, porque dá a impressão que não nos faz falta, mas faz muita falta. O dom de anunciar o Evangelho. Muito difícil de ouvir numa oração: Senhor, me dê o dom de anunciar o Evangelho. Porque o dom de anunciar o que eu ouço eu já tenho. Não sei se é verdade ou se é mentira, mas eu saio contando. Tudo que eu ouço eu passo para os outros. E muitas vezes eu passo a verdade, outras vezes eu aumento o comprimento da mentira. Mas queira Deus, por esta palavra, colocar um pouquinho daquilo que Ele colocou em Lucas, de empreender em conhecer a verdade dos fatos para poder narrar. Quando alguma coisa chega ao nosso conhecimento, irmãos, procuremos conhecer se realmente procede ou não. E se percebemos que há insegurança naquilo, guardemos para nós, mas não propaguemos, para que nós não sejamos participantes da mentira que corre hoje por todos os caminhos, cuja finalidade, porque, irmãos, Jesus Cristo é a verdade. E os irmãos sabem quem é o pai da mentira? É o nosso adversário, que mente desde o princípio. Ele é o pai da mentira. E nós não somos filhos dele, somos filhos de Deus por Jesus Cristo. Mas aí, irmãos, no terceiro versículo, ele então escreveu isso aqui para uma pessoa de confiança, porque ele sabia que era a pessoa que correspondia verdadeiramente com ele. Pareceu-me bem também a mim conveniente escrevê-los, essas verdades que eu apurei a ti, ó excelente Teófilo. Irmãos, podia dizer, ó caro irmão Teófilo, ó bom Teófilo, mas ele escreveu alguma coisa mais do que bom, ó excelente Teófilo. Excelência é virtude de Deus, irmãos, que devemos de buscar que esteja sempre em nós. Essa virtude, no passado, ela pertencia ao primeiro filho dos casais, que ele fazia parte então ou seja, era o primogênito. A primogenitura estava sobre ele, e consequentemente a excelência era o melhor. Então os irmãos sabem o que aconteceu com Rúben, o primeiro filho de Jacó. Este Rúben, ele era excelente, detinha com ele, irmãos, a primogenitura, era o primeiro filho. Mas um dia, ele caiu num delito e acabou cometendo um erro gravíssimo sobre o leito do seu pai. E ele viu que ninguém comentou nada, passou, ele achou que estava no esquecimento. Mas quando chegou o dia dele receber e ouvir da boca de seu pai, que era Jacó, o anúncio da bênção, porque Jacó estava findando os seus dias, ele não sabia que Jacó ia se lembrar. Quando ele chamou esse seu filho, ele disse: você é o meu primogênito, o princípio do meu vigor, o excelente em alteza, mas não será mais o excelente, pois subiste no meu leito e o contaminaste. Perdeu a excelência por um ato infame que cometeu, irmãos, desrespeitando e desonrando a seu pai.
deixou de ser excelente. Queridos irmãos, excelência se busca na perfeição. As empresas hoje no mundo, elas desenvolvem um trabalho que é para provocar, trazer a excelência aos produtos que ela produz. Então aplica metas, com regras, em conduta, em todos os aspectos, para que o produto que ela produzir seja tido no comércio como um produto de excelência. E tem aquelas que conseguem até um diploma de excelência. Por quê? Porque preza pela qualidade, preza pela coisa melhor. Queridos irmãos, isto não pode faltar em nós. O irmão e a irmã, quando se desinteressa pela excelência, então faz de qualquer jeito. Então os irmãos pegam um produto feito por uma empresa multinacional de renome, onde o pessoal que ali trabalha são doutores, são pessoas de excelente formação, ela zela por aquele produto e, consequentemente, aquele produto, ele tem o seu valor na praça ou no comércio. Mas vem um concorrente desleal, às vezes num fundo de quintal, ele copia, faz um produto parecido, sem qualidade, sem excelência, sem os cuidados dimensionais, sem os cuidados de resistência, de durabilidade e de todos os aspectos, mas também lança um produto parecido. Então a pessoa vai comprar, vê dois, um de excelência e um que é feito de qualquer maneira. O crente, quando perde a excelência, ele começa a ser um produto que é feito de qualquer maneira, ou seja, sem cuidado. Não tem cuidado no falar, não tem cuidado nas ações, nas atitudes, não cuida nos seus pensamentos, não cuida na fala, não cuida nas suas obras, em todos os aspectos é descuidado. Então o seu produto não é excelente. É um produto de segunda mão que não tem valor como aqueles que são por excelência. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de ouvindo esta pregação deste santo evangelho, desta recomendação de chamar esse Teófilo de excelente. Irmãos, se o Senhor chamasse nós de excelente, se o Senhor visse em nós excelência, mas que alegria seria, se agora nesta comunhão, o Espírito Santo, porque eu posso dizer que este irmão aqui é excelente, que este irmão é excelente, por aquilo que eu estou vendo, mas meus olhos não veem nada, até preciso de óculos para ver melhor, e eles me veem também me chamar de excelente, por um respeito, enfim, porque gostam de mim ou por qualquer situação, me acham excelente. Mas Deus não se ilude pela cara de ninguém, pelo dinheiro de ninguém, pelo cargo de ninguém, pelo ministério de ninguém, pelo tempo de batizado de ninguém. Isso aí para o Senhor não está levando em conta. A excelência que Ele vê é aquilo que está aqui dentro. Bendito seja o Senhor Deus, queridos, que possa agora, pelo menos nestes momentos de reflexão, que nós estamos diante da pregação que está mexendo no íntimo do nosso coração, porque cada um tem um lugar secreto que a mulher não conhece, o marido não sabe, mas tem um lugar que só Ele, Deus, sabe, pois é aí que a palavra está entrando agora, com uma espada de 2 fios que penetra e entra pelas juntas e medulas, e vai, irmãos, até onde for preciso, e vai descobrir o que os corações imaginam. É aí que a palavra quer chegar agora, para que nos faça excelentes. Podemos não ser excelentes na vida terrena, no trato, muitas vezes somos um pouco ásperos, por falta de instrução, por ignorância, mas quando o Senhor olha aqui dentro, Ele olha e diz, não, ela é excelente, Ele é excelente. Então o que fez Lucas? Como eu te considero, ó Teófilo, como excelente, achei conveniente descrever para você
a verdade dos fatos. Os irmãos querem saber a realidade das coisas de Deus? Porque Lucas achou conveniente de escrever para ele. Será que o Senhor acharia agora conveniente contar para nós alguma coisa que nós não conhecemos ainda? Porque nós conhecemos um pouco do presente e do passado. Do amanhã ninguém sabe, do futuro ninguém sabe, do estado da sua alma ninguém sabe. Os irmãos, vejam, a pessoa está com, nesses dias, por exemplo, uma tosse, uma falta de ar, e pensa tanta coisa, aí vai no médico, ele faz uma consulta, depois faz uma radiografia, aí fala: você quer saber como é que está o teu sistema respiratório, teu pulmão, assim por diante? Dá uma olhadinha aqui, ó, que você tem uma radiografia que você vai ver por dentro. A Irmandade quer saber o que tem por dentro de cada um? Seja excelente, que o Senhor te mostra, o Senhor te revela, porque a revelação do que é dos outros não interessa, interessa a revelação do que nós somos, do que está dentro de nós. Todo mundo não quer saber se está com saúde, se é saudável, não é? Só não faz esse exame aí que faz toda hora, porque também é caro e não dá certo de fazer. Mas se pudesse, como aquele que tem, por exemplo, pressão alta, todo dia levanta de manhã e vai lá medir a pressão. Por quê? Se controlar isso. Aquele que tem diabetes, de vez em quando ele vai medir o seu diabetes, para ver se não passou dos seus limites. Mas é difícil um irmão, uma irmã, dar uma paradinha: ah, Senhor, eu queria fazer agora uma consulta e saber como é que eu estou por dentro, se eu tenho excelência ou se eu perdi ela. Querem saber se há excelência em nós? Se o Espírito de Deus se mover dentro de ti e revelar o que está aí dentro, e te confortar, te consolar, porque Ele gostou da morada. Ele gosta de estar aí dentro de ti. Porque quando a pessoa não gosta de ficar em casa, irmão, fica mais na rua do que em casa. Irmãos, vejam, tem gente que detesta o lugar que mora. Então, toda hora que chama ele no portão, ele não está. Bate na porta, ele não está. Oh, mas por que você não para em casa? Ah, não aguento ficar em casa. Eu me sinto mal dentro de casa. Parece que as luzes são mortas, o cheiro da minha casa não me agrada. Eu não sei, não consigo parar em casa. Irmãos, quando o crente perde a excelência, o cheiro da casa espiritual, do seu viver, desagrada o Senhor. A luz que sempre iluminou, que é Cristo, começa a diminuir. Então o Espírito de Deus que mora ali começa a ficar incomodado de morar numa casa mal arrumada. Bendito seja o Senhor. Mas quando a pessoa cuida, não importa que é pobre, mas é uma casa limpa, bem cheirosa, tudo bem arrumado, quem chega ali, ou mesmo a pessoa que mora, se vê que é uma casa humilde, mas é compatível comigo, eu sou pobre, é a casa que eu tenho, só que eu não vejo a hora de chegar na minha casa. Eu amo a minha casa. E o Senhor Jesus disse: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Amamos ao Senhor, digamos a Ele a nossa casa limpa, pura, perfumada, habitável, sem ira, sem contenda, sem mentira. Dá para responder ao Senhor esta pergunta? Se der, o Senhor te responde agora, que Ele não deixa a tua casa por nada. Santo é o Senhor. Para Timóteo disse: por sua ordem, eu me informei minuciosamente de tudo desde o princípio. Crente fiel, irmãos, se informa minuciosamente daquilo que é de Deus sempre. Não lhe interessa minúcias do que não é de Deus, do mal, do futebol, da política, das contendas,
das brigas. Isso é coisa que não me interessa, mas da paz, do amor, da comunhão, da alegria em servir a Deus, isso me interessa. Eu quero conhecer minuciosamente, não somente pela sombra. Eu quero conhecer e quero apalpar. Na vossa comunhão, recebam agora a promessa de Deus, que Ele cumpre, irmãos. Quem quiser conhecer o Senhor minuciosamente, uma porta se abre nesta noite. Glória a Jesus. Quantos que conhecem a Deus, irmãos? Por terceiros, por informações, pela sombra. Você conhece o Senhor, irmão? Ah, conheço. Mas não tem excelência. O produto dele, ou ele é um produto de terceira ordem. Mas quando vê um que traz consigo a natureza divina, a imagem de Cristo está na vida daquela irmã, daquele irmão, não precisa perguntar, já sabe, esta é uma excelente, este é um excelente. Que Deus nos dê a graça, queridos irmãos, de nesta noite alcançar a excelência. E os que alcançam a excelência não são esquecidos de Deus, não. Irmãos, veja o que aconteceu aqui com este, que era o sacerdote, Zacarias. Ele era da ordem de Abias, a mulher dele se chamava Isabel. E coube por sorte ele trabalhar no templo aqueles dias. Mas olha aqui, irmãos, a excelência está descrita. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então vamos ver aqui se estes foram esquecidos de Deus ou não. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal de entrar no templo para oferecer o incenso, e a multidão ficava lá fora orando, esperando que o homem excelente trouxesse alguma coisa de Deus. Porque quem quer a excelência espera de Deus a excelência. Nesse momento aparece um anjo, que era Gabriel, que assistia diante de Deus. Olha, irmãos, a qualidade deste anjo. Um assistente que ficava diante de Deus e que trazia consigo as determinações do Senhor. Disse: Zacarias, não temas, não fica com medo, porque a tua oração foi ouvida, e tua mulher dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Mas essa oração que foi ouvida, irmão, não era oração que foi ouvida hoje ou ontem, porque eles eram idosos, eles casaram jovens, com certeza, e eles tentaram ver se conseguiam um filho, não conseguiram. E a pobre dessa mulher, Isabel, até então, ela sofria. Por quê? Porque ela era um opróbrio entre as pessoas, que olhavam para essa aí não tem filho, e desprezavam. Oravam, irmãos, já na mocidade, quanto que oraram, quanto que pediram, até que chegou a hora que não pediram mais, porque o tempo passou, envelheceram, e pela natureza humana as possibilidades terminaram. Então isso passou. Oramos tanto, esperamos tanto, choramos tanto, mas não alcançamos. Então para eles a oração tinha ficado uma fumaça que o vento levou. Mas Deus tomou aquele que assistia diante dele e disse: vai lá, olha, onde eles estão, fala que as orações dele, desde lá da mocidade deles, não estou esquecida não, vai se cumprir. E ele não podia entender isso. Agora que eu sou velho e minha mulher avançada em idade, que não é mais possível, mas que fez o Senhor, deu o poder, irmãos, a Gabriel, anjo, que dissesse
e afirmasse que essa profecia ia se cumprir, mas que com garantia ele ia se emudecer, não saía mais a voz até o dia que isso ocorresse. Queridos irmãos, nem tudo que nós pedimos ao Senhor, nós somos atendidos de imediato. Somos ouvidos, mas a atenção do Senhor está no seu querer. E o tempo do Senhor não é o nosso tempo. A vontade do Senhor não é a nossa. Mas na nossa excelência perante Deus, ainda que nós não alcançamos, contudo, nós também não desfalecemos, continuamos esperando no Senhor. Se o Senhor cumprir, louvado seja Deus. Se Ele não cumprir, os irmãos, vejam só o que diz aqui, irmãos, em Hebreus 11, os irmãos, aguardem um instantinho que eu vou achar para os irmãos verem. Eu não quero falar sem falar precisamente. Mas olha o que disse aqui o apóstolo em Hebreus capítulo 11. Ele disse: todos aqueles que sofreram, que ele descreveu aí, de sofrimentos durante a vida por causa do Evangelho de Cristo, diz: e todos estes que padeceram, tendo sido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Não conseguiram alcançar. Mas aqui está um segredo grande e importante. Provendo Deus alguma coisa melhor a respeito nosso hoje, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles tinham a esperança das promessas de Deus, lutaram, mas o aperfeiçoamento dele ia depender, irmãos, do nosso chamamento, daquilo que Deus faria conosco. Então o que eles iam alcançar, estaríamos nós participando da bênção prometida a eles. Bendito seja o Senhor. Por quê? Porque os irmãos viram que quando os saduceus criticaram o Senhor sobre a ressurreição, o Senhor Jesus disse a eles: vocês não dizem, não está escrito na vossa lei, que Deus é o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Está escrito então. E Deus é Deus de morto? Deus não é Deus de morto, mas Ele é Deus de vivos, porque para Deus todos vivem. Não alcançaram a promessa na vida terrena, mas como eles estão vivos, as promessas ainda estão de pé. Glória ao nome do Senhor. Estes aqui, todos estes que sofreram esperando, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Mas Deus preparou para eles alguma coisa melhor, a nosso respeito, irmãos, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então o aperfeiçoamento deles está na promessa que Deus está fazendo aqui hoje. Ah, se Abraão pudesse ter aberto os olhos quando estava na carne e ver que a semente dele, do Espírito, chegaria ao tamanho da obra que Deus fez ao longo deste século, quanto que não se alegraria ele. Mas isso ficou esperando para que em nós eles sejam aperfeiçoados, porque a perfeição deles vai aparecer quando esta multidão de gente que o Senhor está fazendo agora, irmãos, de gente excelente em Jesus Cristo, encontrar, então ele vai ver a multidão que Deus criou pela promessa feita. Abraão dormiu e não viu, mas ele vai ver. Glória ao nome do Senhor. Ele vai ver quando o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja, que esta multidão de excelentes
que pela excelência do Evangelho de Cristo foram aperfeiçoados, subirem, porque mesmo tendo recebido promessas de Deus, e elas ainda não aconteceram, mas não perderam a esperança. Por quê? Porque em esperança nós vivemos, e em esperança nós seremos salvos. Ninguém critique nem reclame se espera de Deus uma coisa que não aconteceu. Não importa. Se os teus dias terminarem aqui, termina o dia dessa carne que se envelhece, mas a outra vida não, ela é eterna. E para saber se ela é eterna, ela já está aí em ti. Os irmãos sabiam disso? Que a vida eterna já está em nós? Jesus Cristo, o Filho de Deus. E esta vida eterna, porque a vida deste corpo, irmãos, ela se movimenta pelo nosso espírito. Mas a vida que está dentro de nós tem os seus movimentos pelo Espírito Santo de Deus. Conservemos, irmãos, a nossa excelência. Quem está esperando de Deus alguma coisa, não desanime. Mas vão terminar os meus dias. Morre na esperança. Em esperança seremos salvos. Em esperança vivemos. Duro é para quem perde a esperança, não tem mais por que ser fiel. Quem perde a esperança não tem mais por que ser cordial com seus irmãos e com o Senhor. Mas quem está aqui, que detém consigo a esperança da vida eterna, se você tem dúvida da tua excelência, agora procure sentir um pouquinho por esse final de palavra, pela tua comunhão, e o Senhor confirma que você é excelente diante dEle. Então convém ao Senhor revelar a nós os seus mistérios. Deus seja louvado.